Muito bom. Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova da FUVEST 2025, prova VU, e a questão é a 32. O fenômeno físico conhecido como iridescência, então vamos começar marcando aqui, iridescência, ocorre nas asas de certas espécies de borboletas e caracteriza-se pela variação das cores de acordo com o ângulo de observação. A existência de faixas coloridas na superfície das asas das borboletas ocorre devido a diferentes formas de superposição. Então ele está explicando aqui a causa das cores. Ocorre devido a diferentes formas de superposição entre os raios luminosos, tá? Já vou continuar lendo aqui. Então assim, não é por pigmentação, não é pela cor, não é uma determinada substância química, tá, que reflete uma determinada cor. Não é isso. É pela superposição entre os raios luminosos. O texto é bem claro nisso. Então, eu vou fazer essa pausa aqui na leitura para a gente falar aqui sobre a superposição. Então, na superposição eu tenho um deslocamento de onda, outro deslocamento de onda. Se eu fizer o cálculo desse deslocamento aqui, se eu fizer o cálculo desse e se eu somar os dois na superposição, eu vou ter uma soma algébrica dessa onda, tá? Então, esses dois deslocamentos aqui eu somo e eu vou ter o resultado. E aí surge um outro conceito que é a interferência. Então a interferência é o fenômeno observável, aquilo que eu estou observando, aquilo que eu estou vendo como resultado direto da superposição. E nós vamos encontrar dois tipos de interferência, eu já vou explicar isso aqui, tá? A interferência construtiva e a interferência destrutiva, certo? Muito bem, vamos continuar lendo aqui. Ocorre devido a diferentes formas de superposição, já falamos aqui, tá? A superposição, só para reforçar, é a soma algébrica. Agora, isso aqui tem uma relação direta com a interferência, tá? Tem uma relação direta com a interferência, é aquilo que eu vou observar, certo? Muito bem. De superposição entre raios luminosos, olha só, refletidos. Outra dica aqui, tá? Refletidos. Então tem reflexão aqui. Por uma fina camada de substância. Outra dica aqui, tá, gente? Por uma fina camada de substância transparente existente na superfície das asas, certo? Muito bem, os fenômenos físicos diretamente relacionados com a iridescência são, e aqui nós temos as alternativas. Podemos observar, né, que esse azul aqui da asa da borboleta é um azul forte, talvez ele aumente, fique menor, então depende, como diz aqui, né, no exercício, o ângulo de observação. Vemos aqui um verde mais escuro, aqui no centro um verde mais claro, aqui uma ponta mais roxa, certo? E a pergunta, ela fala o seguinte, ó, os fenômenos físicos diretamente, então isso aqui é um dado importante, relacionados com a iridescência são, começando aqui, letra A, dilatação e reflexão. Bom, dilatação é quando o material então tem um aumento de temperatura, ele vai sofrer então a dilatação linear, superficial e volumétrica em função da agitação desses átomos e do afastamento desses átomos. Isso não tem nada a ver com os raios luminosos refletidos aí e o fenômeno da iridescência. Então, vamos retirar aqui as letras A e B que tem a palavra dilatação. Letra C, dissipação e difração. Dissipação, uma palavra genérica, assim, pode significar, por exemplo, dissipação do calor, né, transferência de calor para vários lugares. Pode ser também dissipação da luz, tá? E no caso, tá, se ele estiver falando de dissipação da luz, a gente está falando de atenuação da luz. Então, é a redução da intensidade do brilho à medida que se propaga por um meio material. Isso pode ser a atenuação da luz pode ocorrer, por exemplo, por partículas de poeira no ar, gases, vapores de água, isso pode atenuar a luz, certo? Mas o que o exercício está propondo ali no seu texto é que dependendo do ângulo de observação eu vou encontrar uma faixa colorida, certo? E isso tem a ver com a superposição, com a interferência, como já falamos, dos raios luminosos. E a atenuação da luz não tem nada a ver com esses processos físicos. Então, a atenuação, a dissipação, né, da luz, que seria a atenuação da luz, também está fora. Letra D, convecção. Bom, esse fenômeno físico aqui realmente não tem nada a ver com essa questão aí dos raios luminosos, tá? Então a convecção é a transferência de calor que ocorre através do próprio meio material, né? No caso aqui a água está transferindo calor aqui e o movimento nessa transferência de calor é do próprio material. Então esse fenômeno não tem nada a ver com essa questão dos raios luminosos. A letra D também
está incorreta. Eu não posso cortar a palavra reflexão, certo? Porque ele diz que isso ocorre, né? São refletidos, então. Mas tem uma palavra aqui que me chama a atenção, tá? Dispersão, certo? Dispersão. A dispersão é quando a luz policromática, a luz solar, tá, incide, por exemplo, sobre um prisma transparente, tá? E o índice de refração dos comprimentos de ondas de cada cor, eles são diferentes. Então, por exemplo, o índice de refração dos comprimentos de onda mais curtos vão ter um ângulo de refração maior, então as cores vão ser nítidas quando passarem pelo prisma. E também não tem nada a ver com essa questão dos raios luminosos, refletidos e tal. Então, eu vou tirar essa palavra daí. Nessa letra aqui, se eles tivessem colocado refração, isso aqui ia gerar uma dúvida. Eles botaram convecção e dispersão, né? Mas se eles tivessem colocado refração, isso ia gerar uma dúvida nos alunos e muitos cairiam na alternativa D. Mas vamos adiante. As palavras reflexão e interferência ainda permanecem, nós vamos falar sobre isso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre difração, tá? Então, o examinador colocou lá, certo? Ele colocou superposição porque sabia que gostaria que vocês levassem ao entendimento sobre a interferência. A interferência ela vai ocorrer nas diversas unidades, nas milhões de unidades das estruturas que formam a asa da borboleta, certo? E nós temos interferência construtiva para uma determinada cor. Por exemplo, nesse padrão azul aqui, para a cor azul, por exemplo, tá? Então, a padronagem das cores tem a ver com o ângulo de observação das interferências que ocorrem nas milhões de estruturas na asa. Muito bem, mas observe que na interferência ocorre difração, certo? E mesmo na difração, e eu quero que vocês pensem, tá? Mesmo na difração, nós temos interferência também, tá? Olha só, nós temos interferência também. A questão é que a difração sozinha não explica o que ocorre aqui na iridescência, certo? E nós podemos perceber aqui também na interferência que existe um padrão aqui, olha só, um padrão das franjas aqui, muito mais homogêneo. E é claro, mais claro aqui no centro, em função das ondas horizontais que passam bem no centro, né? Não estão em ângulo, tá? Do que na difração. Então, por isso, a difração está fora. Mas vamos analisar um pouquinho mais. Nós podemos observar aqui no anteparo, tá? Esse padrão aqui, tá? Claros e escuros. Isso aqui são as franjas claras e escuras. Isso se deve à interferência construtiva nas franjas claras e destrutiva nas franjas escuras, certo? Então, podemos dizer o seguinte, que as construtivas geraram esse azul aqui, luminoso e claro, certo? Muito bem. Na interferência construtiva, as ondas estão alinhadas e em fase. Nós podemos observar que não são as mesmas ondas, elas são diferentes, certo? Mas notem que há vale com vale e crista com crista, certo? E a combinação então da onda 1 com a onda 2 vai gerar uma onda combinada, ela é maior. Talvez esse seja o padrão azul aqui, o padrão azul das asas, por exemplo. Mas e a cor vermelha que não apareceu? Aí nós temos o seguinte, nós temos a interferência destrutiva, tá? Desalinhada ou fora de fase. Então, por exemplo, onde tem um vale tem uma crista, onde tem uma crista tem um vale, e na hora da combinação das ondas, nós vamos ter uma onda menor, certo? Uma onda menor. Ou então, se as ondas forem iguais, certo? Por exemplo, crista com crista, vale com vale, certo? Na hora de combinar as ondas, elas podem ser anuladas, certo? Podem ser anuladas. Então, o fenômeno que está ocorrendo é a interferência de película fina. É esse o nome do fenômeno, tá? E ele deixou uma dica aqui, o examinador deixou, né? Olha só, uma fina camada de substância transparente, certo, gente? Então foram inúmeras dicas e essa é uma dica significativa. Então deixa eu mudar aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Nós podemos observar então o raio luminoso, tá? Ele vai incidir nessa superfície, certo? E vai ser refletido para cá, ok? Vai ser refletido para cá. Aqui ele tem uma mudança de fase, tá? Uma mudança de fase. Então vai depender do ângulo que nós estamos olhando, certo? Pode coincidir com essa aqui ou não, tá? Pode coincidir, pode ser construtiva ou destrutiva. Então vem aqui uma reflexão aqui, de 1 e 2, reflexão. Vou pegar uma outra cor aqui, tá? Verde. Então um outro feixe de raio luminoso incide sobre a superfície aqui da escama, né? Vai refratar para cá, no 3,
vai refletir aqui no 4 e refratar de novo no 5. Então, esses raios vão produzir a interferência que eu estou observando. Por exemplo, esse azul aí, a luz azul está em fase. A vermelha não está em fase, foi uma interferência destrutiva. Então, isso acontece, então nós temos azul aqui, azul, deixa eu pegar aqui um apontador laser, aqui. Temos azul aqui, esse azul aqui, o mesmo padrão aqui, isso acontece nas milhões de estruturas, nas milhões de escamas que estão aqui na asa da borboleta. Essas estruturas, então, certo? Deixa eu pegar aqui a marca-texto. Essas estruturas, então, vão fazer o fenômeno de interferência construtiva para essa padronagem azul, ou verde da asa, ou esse roxo aqui, certo? Esse é o fenômeno preponderante. Interferência e reflexão. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!